A graça e a paz, amados. Que bom que vocês estão aqui conosco no Bíblia em Foco, esse lugar onde você aprende mais da Bíblia, porque o nosso foco é a palavra de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos hoje aprender mais um pouco, crescer mais um pouco na palavra de Deus. Beleza? Quero cumprimentar aqui o nosso querido irmão Renan, que está aí do nosso lado. Graça e paz, Renan. Como que você tá? Tudo na bênção? Graças, paz, pastor. Vamos aí, né? Mais uma semana de Bíblia em Foco. Nós estamos indo para o nosso nono estudo já, né? Dessa série de estudos da Carta de Efésios. E graça e paz a você que está nos assistindo ou nos ouvindo pelo Spotify. Nós possamos ter mais um tempo aqui de aprendizado juntos da palavra de Deus. Isso mesmo. São 12 estudos, estamos já nos finalmente do livro de Efésios. E em breve a gente já vai revelar qual será o próximo livro, o que nós vamos estudar aqui no Bíblia em Foco. Beleza? Mas sem delongas, vamos lá para a nossa revisão do que nós vimos na semana passada. Renan. Na semana passada, ainda em Efésios 4, né, o final de Efésios 4, a gente falou sobre Paulo apresentando ali para a igreja de Éfeso a sua antiga forma de viver, como os descrentes viviam, entenebrecidos em seu entendimento, separados da vida de Deus, vivendo na ignorância, com os corações endurecidos. E aí ele fala, mas em Cristo não aprendeis assim, ou não é assim a partir de agora em Cristo. Vocês vão se despojar aí da sua velha natureza e vão viver a nova vida, o novo homem. Paulo é, fala para a gente se revestir desse novo homem. E a partir daí, dessa nova vida, Paulo fala de algumas práticas que não condizem com essa vida em Cristo. E ele fala como o homem deve viver a partir daí, uma forma digna do novo nascimento. Além de dizer, olha só, isso aqui não condiz com a natureza de vocês, ele apresenta algumas práticas sobre como viver. Nós falamos na semana passada sobre pureza e agora nós iremos falar sobre justiça. Isso aí. Justiça é o nosso tema dessa semana. Nós vamos de Efésios do capítulo 5, do verso 5 ao verso 21. Okay? Então, hoje, nós vamos falar de andar em justiça. O versículo 5 ele começa com essa expressão, porque bem sabei isto. Então, ele vai expressar aqui para nós que onde há arrependimento e reconciliação com Deus, os homens deixam de ser o que foram um dia. Que interessante isso, queridos. Então, porque nós somos a nova sociedade de Deus, devemos adotar padrões novos, e porque decisivamente nos despojamos da velha vida e nos revestimos da nova vida, devemos usar novas vestes, novas ações. Então, esse é o propósito desse próximo trecho que nós vamos estudar. Como eu venho falado, a partir de agora é andar. Então, andar em justiça é o tema de hoje e nós vamos agora ler o texto, tá? Então tá aí para você o tema do dia, o tema do nosso estudo. Lembrando sempre que quem está falando aqui para nós nesses estudos é John Stott, tá bom? E o texto que nós vamos ler, que o Renan vai ler aí, de Efésios 5, capítulo 5, capítulo 5 do verso 5 ao 21. Certo, vamos lá, vamos fazer a leitura então. Você que nos acompanha pelo Spotify, abra sua Bíblia, você que está assistindo, acompanhe com a gente nos slides. Efésios 5, do 5 ao 21. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor.
andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Porque por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém. Então vamos lá ao ponto 1, que diz o seguinte: nunca permita que alguém diga que a doutrina não importa. Boa conduta surge de boa doutrina. Só quando captarmos claramente quem somos em Cristo é que crescerá em nós o desejo de viver uma vida que seja digna de nosso chamado e adequada ao nosso caráter como nova sociedade de Deus. Precisamos captar quem somos e experimentar mudança radical a fim de viver como filhos da luz na plenitude do Espírito Santo. Nesta sessão, Paulo passa dos modelos de comportamento cristão à motivação, acrescentando poderosos incentivos para se viver retamente. O 1.1, que é a nossa primeira pergunta, diz o seguinte: qual a advertência que Paulo nos faz nos versos 5, de 5 a 7, Renan? Vamos olhar agora para os versículos, né? O versículo 5 aqui, Paulo vai dizer o seguinte: nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, e ele diz que essa pessoa é idólatra, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Nenhuma dessas pessoas terá herança com Deus. A pessoa que vive na prática dessas coisas, ou na prática do pecado, na prática da fornicação, da impureza, ou é avarento, ela não é uma pessoa regenerada. Ela não foi realmente ou verdadeiramente regenerada. Aí tem uma citação aqui que diz o seguinte: o apóstolo não nega o perdão aos caídos que se recobram, senão que pronuncia sentença contra os pecados deles, onde há arrependimento e, portanto, reconciliação com Deus. Os homens cessam de ser o que foram. Então, o que João Calvino está dizendo aqui é o seguinte: ele não está falando que as pessoas que foram regeneradas, que vez ou outra, por sua natureza, ainda que enquanto seres humanos cometem pecados, não tem perdão aos pecados. O que ele está dizendo é simplesmente que as pessoas que vivem nessas práticas, elas não herdarão o reino dos céus, porque tais práticas não condizem com a nova natureza delas em Cristo. Isso significa que essas pessoas, elas não foram regeneradas, certo? Então, assim, ele termina aqui, ó: mas que todos os fornicadores, ou impuros, ou avarentos, e a todos quanto agem assim, saibam que nada têm em comum com Deus, e estão privados de toda e qualquer esperança de salvação. Então ele está dizendo aqui, olha, é o seguinte: se você vive na prática do pecado, você não foi regenerado. Não está falando de justos no sentido do justificador Cristo sobre as nossas vidas, né, que a gente tem falado, mas no sentido, nós precisamos entender que nós somos justos, mas ainda cometemos pecados, né, como acidente, por isso que João fala, né, filhinhos, se pecarem, vocês têm um advogado, né. Então a gente precisa entender
que nós somos filhos, pecamos, mas nos arrependemos. Aqui está falando de pessoas que não se arrependem dessa prática, certo? E a ira de Deus está sobre essas pessoas que não se arrependem. E aí ele continua no versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs. Nós vamos falar um pouco mais do que se trata essas palavras vãs aqui na próxima pergunta, certo? Aí em Efésios 4, do 11 ao 14, que a gente estudou, acho que 2 semanas atrás, ele fala da importância dos dons de ensino na igreja. Por quê? Porque são os dons de ensino que irão guiar e manter a igreja na sã doutrina. São os ensinos dos apóstolos, dos profetas e dos pastores que irão manter a igreja distante dos falsos mestres, dos falsos ensinos, aqueles que levam as pessoas que são fracas para lá e para cá por todo o vento de doutrina, certo? Então a gente não pode ser ou dar ouvido às pessoas que vêm com conversas vãs, de acordo com o que Paulo diz aqui no versículo 6. Então nós não devemos ser o quê? No versículo 7? Companheiros dessas pessoas. Companheiros no sentido de prática, de imitar os comportamentos, certo? Isso mesmo. Qual a advertência que Paulo nos faz no versículo de 5 a 7? Só para complementar tudo que o Renan já disse, Paulo fala sobre a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo ainda exorta a evitar companhia de impuros, que foi que o Renan acabou de dizer, que devasso, impuro e avarento não herdarão o reino de Deus. Então, assim, é só nós pegarmos o versículo de 5 a 7 que a gente vai ver todas essas advertências que o Renan já colocou aí, e nós vamos ver que, de fato, ele está nos advertindo a ficarmos atentos sobre como herdar ou não o reino de Deus, né? Então, eu só queria destacar algo aqui que é assim, o reino de Deus, como a gente está falando de justiça hoje, o reino de Deus é justiça. E tudo que é injusto será excluído do reino de Deus. Bom, só para complementar aí o que o Renan já disse. E aí nós vamos para o ponto 2, que o Renan vai ler aí para nós. Ponto 2. Precisamos ter cautela em nossa aplicação dessa afirmação severa dos versículos 5 a 7 que lemos acima. Não se deve entendê-la como um ensino de que um único pensamento, palavra ou ato imoral seja suficiente para nos desqualificar de entrar no céu. Se fosse assim, qual de nós iria se qualificar para ser admitido? Para aqueles que caem em tais pecados por fraqueza, mas depois se arrependem em vergonha e humildade, há perdão. A pessoa imoral aqui descrita é aquela que se voltou para este caminho de vida sem nenhuma vergonha ou arrependimento. Aí vem a pergunta. Neste contexto, o que significa ser enganado com palavras vãs? Então, esse contexto dos versos 5 a 7, né? Então, Paulo sabia que existiriam, né, falsos mestres que diriam aos Efésios que não precisava temer a ira de Deus contra eles por causa da sua imoralidade, né? Então, é por isso que ele enfatiza ali que ninguém vos engane. Então, fica claro aqui que alguém pode ser enganado a ponto de crer que pessoas imorais e impuras têm herança no reino de Cristo. E nós sabemos que não é assim. Eu queria falar um pouco porque essas palavras vãs é algo que também o apóstolo Paulo vai falar lá para Timóteo, na segunda carta que ele envia para ele, no capítulo 4, versículo 3 e 4. Olha o que ele diz. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, né, pecados. Desviarão os ouvidos da verdade. Que verdade? Palavra. Voltando às fábulas. Então, a gente tem vivido muito esse tempo, e Paulo, sabedor disso, que o relativismo seria algo, talvez lá já era real, por isso que ele já faz essa advertência, e quanto mais no nosso tempo. Então, tipo, ele já adverte que chegará dias em que
a sã doutrina não será suportada, né? Que as pessoas vão fugir dessa sã doutrina, da palavra de Deus. Nada mais é do que o que nós temos falado até aqui, o que é essa doutrina, os princípios que Deus estabelece, a lei moral de Deus, tudo isso que para muitas pessoas é difícil até de ouvir. Então, nós precisamos entender que nós precisamos suportar, sim, a sã doutrina. E esses comichões no ouvido é amontoar para si somente aquelas palavras que você quer ouvir, né? Que amaciam o nosso ego, palavras que nos deixam bem, que levantam a nossa autoestima. E a gente sabe que no reino de Deus não é só assim, né? Tem dia que a palavra de Deus vem para nos confrontar mesmo e nos despertar de alguma forma. Então, ser enganado por palavras vãs, essa advertência que Paulo coloca para nós, né? Cuidado para que nós não sejamos enganados dessa forma, porque a palavra que é a verdade, a sã doutrina que é a verdade, está aí, já está revelado para os seus filhos, para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que vivem em Cristo, e ela precisa ser simplesmente vivida e obedecida. Renan. Além, pastor, da sã doutrina, distorções da sã doutrina, nós temos também distorções do que é a nova vida em Cristo a partir dos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência também são aqueles que no versículo 6 aqui enganam com palavras vãs. Tanto é que nos versículos anteriores ele está falando do jeito dos efésios que descrentes de viver, né? Então, a gente pega que Paulo fala da sã doutrina que vem por meio dos apóstolos e dos profetas, certo? Então a igreja se mantém nessa doutrina para que não caia em nenhum tipo de engano. Depois ele fala da maneira vã de viver dos gentios que não são regenerados em Cristo, que não passaram e não foram salvos ainda, que têm o entendimento escurecido, certo? Então, os próprios filhos da desobediência lançam sobre os filhos de Deus palavras vãs, palavras de engano. Isso aí não tem nada a ver, não. Isso aí você pode fazer. Isso aí todo mundo faz, sabe? Exatamente, Então, cara. o nosso padrão de vida é diferente do que é o padrão do mundo. A gente falou muito de Romanos 12:2. A gente não vai se conformar com este século. A gente vai transformar nossa mente de acordo com a palavra, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tanto é que mais à frente ele vai falar que ser sábio é saber a vontade de Deus, né? Nos versículos mais adiantes que a gente vai falar. Então, neste caso, tanto a distorção de falsos mestres quanto dos filhos da desobediência, que são os incrédulos, os que não acreditam ou não receberam a Jesus ainda, são as pessoas que podem lançar essas palavras vãs. E a ira de Deus no dia, né, do juízo ou nos seus julgamentos ordinários, como a gente colocou aí no slide, vai ser feito, porque Deus é justo. O Senhor é justo. Né? E na sua justiça, o mal ele é punido. Né? A desobediência, a rebeldia. Né? Isso acontece com os nossos pais terrenos. Quanto mais com um Deus santo, justo, puro e bom. Verdade. Muito bom. Então vamos lá para a 2.2. Por que Paulo estaria chamando pessoas imorais, impuras e avarentas de idólatras, Renan? Olha só. Lá em Colossenses 3:5, o apóstolo Paulo coloca a avareza como culto dos ídolos. Uhum. Então aí aqui tem uma citação do Calvino que ele diz: não aquele tão a miúde condenado na escritura, mas um outro gênero. Todos os avarentos necessariamente negam a Deus e põem as riquezas em seu lugar.
Tal é a cega demência de sua miserável ambição. Então, o avarento, ele coloca o dinheiro num lugar que ele não deveria colocar. Coloca o dinheiro no lugar de Deus. Em 1 Timóteo 6,10, ele fala assim, ó, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O que Jesus diz em Mateus 6,24? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, quando o apóstolo Paulo coloca aqui que o avarento é idólatra, ele quer dizer que o avarento dá o valor o suficiente para colocar o dinheiro no lugar de Deus. O dinheiro é o Deus do avarento. E se nós fazemos deuses para nós mesmos, que não o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, nós temos um ídolo. Por isso que o avarento é um idólatra. Isso mesmo. Na verdade, tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar, que deveria ser o lugar de Deus, é considerado idolatria. E aí é uma vasta lista, né, Renan, de coisas que a gente pode colocar em primeiro lugar na nossa vida. Porque eu acho que isso é bem claro para todo mundo, que idolatria vai muito além do que olhar para uma imagem e se prostrar diante dela. Né? Uma imagem feita por pessoas, por mãos humanas. Mas idolatria é aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Então, o que nós temos colocado em primeiro lugar, no lugar que pertence a Deus, isso pode ser considerado como idolatria. Vamos para 2.3. É você Vamos que lá. pergunta. Por que é importante que o pecado seja tornado visível? Dos versos 8 a 13 é que nós vamos basear a resposta. Ele vem falar muito nos versos 8 a 13 sobre luz, né? A luz do Senhor, a luz que purifica, que ilumina, aquece. Luz também é sinal de direção, né? Aponta a direção, avisa sobre os perigos. Luz produz vida. Então, os frutos da luz, diz o texto, e esse texto dos versos 8 a 13, ele diz que o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Gente, muito bom. Cristo é a nossa luz, Cristo é a luz do mundo. Quando estamos nele, os nossos pecados são expostos, assim como ele foi exposto na cruz do Calvário. Então, precisamos não apenas mais nos afastar, mas também condenar as obras das trevas. Então, quando nós somos luz, é interessante a gente pensar que de nós não emana luz, mas nós somos como rebatedores de luz. É como se a gente fosse a lua e Cristo o sol da justiça. Ele é aquele que nós somos aquele que rebate essa luz, que emana de Cristo. Então ele é a luz. Nele procede a bondade, a justiça e a verdade. Então nós refletimos também a bondade, nós refletimos a justiça, nós devemos refletir a verdade. Em Efésios 5, que nós estudamos semana passada, diz que nós precisamos ser imitadores de Cristo. Então, quando nós vivemos Cristo, quando nós recebemos a Cristo, os nossos pecados, eles são expostos, assim como foi exposto na cruz. Ele se torna visível. E aí é onde há o arrependimento. Não só visível para as pessoas, mas visível para a gente mesmo, em primeiro lugar, né, Renan? Porque enquanto nós não temos a revelação dessa luz de Cristo, a gente vive pecando e achando tudo normal. Mas quando Cristo nos ilumina, quando Cristo entra na nossa vida e traz luz na nossa escuridão, a gente fala, opa, peraí, existia pecado aqui, eu não sabia. Então, é basicamente por aí. E aí, para complementar isso,
rapidamente, quero deixar o 1 João 1, do 5 ao 9. É um texto um pouquinho grande, mas é lindo. Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que não temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo, ó a justiça aí, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Né? Porque é importante que o pecado seja tornado visível. Lá no versículo 8 ele já começa dizendo, né? Éreis trevas, mas agora sois luz. Ou seja, vocês viviam de uma forma. Cristo entrou na sua história, agora vocês vivem de outra forma. E agora vocês têm o Espírito Santo, certo? E os filhos da obediência, os filhos da luz, eles andam em bondade, justiça e verdade. No versículo 11, ali, o que ele vai dizer aqui? Ó, e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas. O que significa isso? Você não vai ser cúmplice dessas práticas. Você não vai viver dessa forma. E ele ainda diz mais: vocês só não vão participar, mas vocês vão condenar esse tipo de coisa no meio de vocês e também naqueles que são de fora. E não é aqui, pastor, um condenar de apontar o dedo e ficar falando que o cara é pecador, ou como se você fosse melhor do que a pessoa. Entende? É claro que a pessoa é pecadora, claro que é. Mas a questão aqui é que a nossa forma de viver vai comunicar algo diferente. A nossa forma de viver vai manifestar. A nossa luz vai trazer luz à escuridão das pessoas. E isso vai gerar arrependimento. E quando a pessoa ela se arrepende, o primeiro passo para ela ser regenerada é se arrepender. E aí vem a regeneração e ela é transformada também da sua vã maneira de viver. É trazida das trevas para a luz, trazida da morte para a vida, como nós estamos falando até aqui. Então, quando aqui o texto fala sobre por que é importante o pecado se tornar visível, é porque os filhos da luz lançam luz sobre o mundo e as pessoas veem a partir daí os seus próprios pecados. E com seus pecados visíveis, elas se encontram com Jesus. Aqui, no versículo 12 e 13, eu queria só ler essa citação aqui, que ela diz muito perfeitamente a resposta para essa pergunta. Por que é importante o pecado estar visível? Olha só. Seus olhos, porém, são abertos pela palavra de Deus à semelhança de uma tocha que alumia. Então, o que vai alumiar a pessoa? É a palavra de Deus. Não é o que eu acho. É a minha forma de viver de acordo com a palavra, e é a própria palavra como educação. Continua, por meio de suas advertências, os santos iluminam os incrédulos e cegos, imersos na ignorância, e os arrancam de seus esconderijos, levando-os para a luz do dia. Mas quando você os reprova, é como que trazer à luz tudo o que fazem. E isso para que se sintam envergonhados da sua própria degradação. É uma vergonha aqui, pastor, uma vergonha de arrependimento. É uma vergonha que o cristão gera no ímpio para que ele deixe essa vida de degradação e de pecado. É algo que eu faço em amor para quem ainda não é regenerado em Cristo, para quem ainda vive na sua natureza humana e carnal, certo?
Ó, tal pudor é fruto da consciência de que a degradação está presente. E esse é o primeiro passo para o arrependimento. E agora acrescenta: o que lhes prescreve é a própria função da luz, ou seja, fazer manifesto. Essa é a função da luz. É a luz, diz ele, que faz todas as coisas manifestas. Então, a luz do cristão vai fazer com que as pessoas sejam transformadas e elas se arrependam da sua forma pecaminosa de viver. Bacana. Muito bom. Vamos lá, então, ponto 3. Eu vou ler aqui o que o John Stott está falando. Observe que Paulo diz, abre aspas, vede prudentemente, versículo 15, fecha aspas. Todos tomamos bastante cuidado com as coisas que para nós parecem ter importância. Trabalho, educação, casa, família, aparência. Portanto, como cristãos, precisamos vigiar bem a nossa vida cristã. 3.1. Quais são as características de uma pessoa sábia, segundo os versos 15 a 17? No versículo 15, aqui é o seguinte: o sábio, ele observa o seu próprio caminho e anda de forma prudente. Versículo 15. No versículo 15 ainda ele diz: não vive como nécio. O que é o nécio? É um incapaz, sem conhecimento, ignorante, certo? Mas o que ele diz aqui? Ande ou viva como sábio. Observe que Paulo define sabedoria como entender qual é a vontade do Senhor. Porque no versículo 17 ele continua essa ideia. Ele diz assim, ó, não andem como nécios, mas como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui, o que é viver de forma sábia? Viver de acordo com a vontade de Deus. Muito bom. Só complementando, né? 3.1 aí, quais são as características de uma pessoa sábia? Primeiro, as pessoas sábias tiram maior proveito do seu tempo. E segundo, as pessoas sábias discernem a vontade de Deus. Tempo e vontade de Deus. Então, isso reflete como que está o seu tempo, como que você tem gerenciado o seu tempo. Isso é uma questão muito, muito séria na nossa vida, porque o tempo uma moeda que não a gente acaba deixando perder e não investe ela, não remir o tempo é isso, né? Investir o tempo da melhor forma. E as pessoas sabem, discernem a vontade de Deus, discernimento, saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Simples assim. Renan, 3.2. Como aproveitar ao máximo cada oportunidade pode combater os dias maus? Como que é a pergunta certinho aqui, que ela ficou meio bagunçada. Como aproveitar ao máximo cada oportunidade para combater os dias maus? É isso, né? Para combater os dias maus. Ou pode mesmo, né? Como aproveitar ao máximo cada oportunidade, pode combater os dias maus. É verdade, é verdade. Bagunçou aqui. Só deu um tilt aí na sua cabeça. Vamos. Ai, ai. Kairos é a palavra, né? O tempo que nós temos. O tempo que Deus nos dá. Então, assim, então a gente precisa aproveitar o tempo que Deus nos deu e aproveitar também cada oportunidade que surge, principalmente para ser luz na vida das pessoas, que foi o que Renan disse lá nos pontos anteriores. Ser essa pessoa que vai refletir essa luz de Cristo na vida dessas pessoas, dessas outras pessoas que estão em trevas. Remir o tempo, aproveitar o tempo da melhor forma. Satanás tenta nos pressionar para que, pela falta de tempo, não pensemos nos valores reais. Aí é onde entra, muitas vezes, o ativismo ou até mesmo a inércia de deixar algumas coisas para amanhã e vai protelando e vai postergando as coisas.
E a gente está falando aqui de vida espiritual, a gente tem que ser prático também e pensar como que nós temos investido o nosso tempo para com Deus, para o seu reino, mesmo em tempos de pandemia, como, o que nós temos sido e feito para o Senhor nesse tempo. O Senhor deseja que resgatemos as horas para Ele, fugindo das distrações e como há elas na nossa vida hoje. Muitas vezes a nossa distração está aí na nossa mão, que é o nosso celular. Fugir um pouco das distrações e usar o tempo para propagar o Senhor do tempo. Pode complementar aí, Renan. Como aproveitar ao máximo cada oportunidade pode combater os dias maus. Pastor, assim, o mundo que a gente vive, ele já é desorientado e corrupto, e é difícil para o cristão caminhar com essa nova vida, com isso que a nossa nova natureza pede de nós. O padrão moral, ético, cristão, ele é diferente, certo? E o mundo, ele está indo em uma direção contrária. E viver dessa forma exige de nós, né? Escolhas, renúncia, esforço. Aqui eu separei um trechinho, um comentário do Calvino que diz o seguinte: ó, o tempo não pode ser dedicado a Deus sem que o mesmo seja de alguma forma remido. E qual será o preço dessa redenção? Fugindo das infindáveis seduções que facilmente nos perverteriam, desembaraçando-nos das solicitudes e deleites do mundo, em uma palavra, nos esquivando de todos os obstáculos. Então aqui vem um esforço nosso cristão para que nós nos afastemos dessas coisas que nos afastam de Deus, certo? Porque uma coisa é salvação, outra coisa é santificação. Eu não sou salvo por nada que eu faço, mas há claramente em toda a escritura, e mais especificamente na carta aos Efésios que nós estamos estudando aqui, um esforço do cristão juntamente com o trabalhar do Espírito para que a santificação seja gerada na vida do cristão. Porque se fosse uma via apenas do Espírito Santo agindo, não teria tantas orientações. Certo? Paulo falaria assim, olha só, senta na cadeira e espera o Espírito Santo agir na sua vida. É claro que é o Espírito que faz, mas há a sinergia do trabalhar do Espírito Santo com o esforço humano e a sua responsabilidade com os seus passos, com as suas escolhas, com as suas atitudes diárias, certo? Em Provérbios 9 e 10, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Então, o temor do Senhor vai nos ajudar no dia mal, vai nos ajudar a remir o tempo. Salmo 119:11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra guardada no coração também nos ajuda no dia mal, certo? Aquele que se exercita dia e noite na meditação da lei facilmente triunfará sobre as dificuldades que Satanás a miúde coloca em seu caminho. Salmo 90:12 diz: ajuda-me a contar os meus dias a fim de alcançar sabedoria. Então, dia após dia, o temor do Senhor, esforçando para se desfazer dessa velha natureza, certo? É que a gente vai conseguir remir o tempo e enfrentar os dias maus. Rapaz, muito bom. Vamos lá, então. 3.4. Pergunta 4. Eu que faço. Quais são os resultados benéficos de ser cheio do Espírito Santo? Oh, glória! Versos 19 ao 21. Do verso 19 ao 21, a gente vai estar respondendo a pergunta, né? Os resultados benéficos de ser cheio do Espírito Santo. Mas no versículo 18 é interessante porque ele fala: não vos embriagueis com o vinho, certo? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Por que Paulo faz uma contraposição aqui? Parece que, se você parar para refletir,
no versículo fica até meio que vago, né? Porque ele coloca, não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito Santo. Porque quando a pessoa ela está embriagada, ela está cheia daquilo que ela levou à embriaguez. No caso aqui ele fala o vinho, certo? Quando uma pessoa ela se embriaga do vinho, ela está cheia de vinho. E a alegria que isso proporciona não se compara à alegria de ser cheio do Espírito Santo. Ah, E a partir do versículo 19, ele vai dizer o que traz essa alegria. A alegria no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo e as consequências disso. No versículo 19, a gente consegue ver alegria, paz, cânticos de louvor, de gratidão. No versículo 20 fala de ações de graças, né, por tudo no nosso Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. Citação: o apóstolo quer mostrar que este é um prazer cujo sabor jamais deve ser perdido, que este seja um exercício do qual jamais nos cansemos. Os inúmeros benefícios que recebemos de Deus produzem estimulante motivo de alegria e ações de graças. No versículo 21, ele vai falar sobre sujeição. E onde há temor no Senhor e o amor de Deus, há sujeição e serviço. Onde nós estamos cheios do Espírito Santo e vivendo no amor de Cristo, despojados da velha natureza, há aí entre nós, no corpo de Cristo, o serviço mútuo. E se nós não vivemos isso, nós precisamos nos esforçar para despojar desse velho homem, nos despojar dessa vida de pecado e nos encher do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vai habitar na casa que não há pecado. Deus não tem parte com o pecado. A luz não tem comunhão com as trevas. E a gente tem que se preocupar com isso. Ser cheio do Espírito Santo é se desfazer daquilo que nos afasta de Deus. Olha só, o temor de Cristo é o único que pode domesticar nossa impetuosidade para que não nos desvencilhemos do jugo e subjuga nosso orgulho para que não nos envergonhemos de servir o nosso semelhante. Só no amor de Cristo que a gente serve o outro, domestica nosso ímpeto, nosso orgulho para servir o próximo. e temer, né? Temer a Deus é muito, é uma essencial na nossa vida, esse temor ao Senhor. Vamos tomar cuidado para não perdê-lo. Então, vamos lá, voltando à pergunta aqui, quais são os resultados benéficos de ser cheio do Espírito Santo? Eu resumi em 4 frases, pegando com base os versículos 19 e 21, né? Então, assim, o primeiro resultado é comunhão uns com os outros, adoração, porque o ser cheio, né, do Espírito Santo nos leva a adorar o Senhor. Ser cheio do Espírito Santo traz para nós um coração grato por quem o Senhor é, por quem as pessoas são também. E, por fim, e não menos importante, é a submissão a Deus, às autoridades que Deus coloca sobre a nossa vida. E só para lembrar, não tem como não citar esse texto, que é Gálatas 5:22, né? Que o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança ou domínio próprio. Amém? Ponto 5. Eu leio, né? Embora o texto diga que devemos dar graças sempre por tudo, não devemos entender essas palavras literalmente, porque não podemos agradecer a Deus pelo mal gritante. Os filhos de Deus aprendem a não discutir com Ele em seu sofrimento, e sim confiar e agradecer de verdade, sua providência amorosa, pela qual Ele pode fazer até o mal servir a bons propósitos. Mas isso é louvar Deus por ser Deus, e não é louvá-lo pelo mal. Fazer isso seria reagir com insensibilidade à dor dos outros, e concordar e até estimular o mal.
Muito bom esse ponto aqui, para a gente pensar rapidamente sobre ele pode fazer até o mal servir a bons propósitos. Isso é fato, né? A gente aprende muito com aquilo que não deu certo, com aquilo que deu errado. Então, até o que é ruim serve para bons propósitos. Vamos lá, ponto 6. Legal. Vamos lá. Todos os resultados da plenitude do Espírito Santo dizem respeito a nossos relacionamentos. Se estamos cheios do Espírito, nós nos relacionamos harmoniosamente tanto com Deus, adorando-o com alegria e ações de graças, como um com o outro, falando e submetendo-nos um ao outro. Resumindo, crentes cheios do Espírito amam a Deus e amam uns aos outros, o que não surpreende, visto que o primeiro fruto do Espírito é o amor. Muito bom. E aí vem a pergunta, a última pergunta para você pensar. Por que você acha que seria necessário serem cheios do Espírito Santo para assim se submeterem uns aos outros? Isso é uma pergunta para você pensar, para você refletir, mas queria falar alguma coisa sobre isso, Renan? Ajudar o povo a responder? Eu penso que o ponto anterior responde um pouco da pergunta. Ser Sim. cheio do Espírito Santo modifica os nossos relacionamentos, tanto com Deus quanto com as pessoas, né? Essa obediência dos dois maiores mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, só é possível a partir dessa habitação do Espírito Santo. O homem sozinho ele é incapaz de fazer isso. Ele é incapaz de amar dessa forma. Só quando o amor de Deus está em nossas vidas que a gente consegue amar dessa maneira. Uma pessoa de natureza caída, ela não consegue amar dessa forma. Uma pessoa morta em pecados e em delitos, Efésios 2, não consegue amar dessa forma. Então, essa submissão em amor uns aos outros só é possível com o agir do próprio Deus ou do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Bom. Então vamos concluir o estudo de hoje. A conclusão de John Stott diz o seguinte: a metáfora da luz fala claramente da abertura e transparência cristã de se viver com alegria na presença de Cristo, com nada a esconder ou a temer. Pense em forma de viver mais sabiamente. Renove seu compromisso com Deus como filho da luz. Conte-lhe seu desejo de viver como luz num mundo escuro e de agradá-lo. Peça que ele revele qualquer pecado e idolatria que separa você dele. Lembre-se sempre, ele é a nossa justiça. Renan, suas considerações finais? A gente falando de justiça, vamos ficar com o finalzinho aqui. Ele é a nossa justiça. Ele é quem nos justifica. Nós não conseguimos nos despir da nossa natureza pecaminosa e por nós mesmos. Somos salvos, somos filhos da luz e andamos na luz através da obra de Cristo. A nossa nova natureza, ela não condiz com uma vida de pecado. Só Ele nos santifica e nos preserva em santidade. Nós devemos orar para que Ele complete essa obra que Ele começou em nossas vidas, ao mesmo tempo que nós devemos nos despir da velha natureza, como Paulo ordena a igreja aqui de Éfeso. Nós também devemos entender que é o Espírito que vai fazer a obra que Ele começou em nossas vidas. Amém. Amém, queridos. Esse foi mais um Bíblia em Foco. Espero que você tenha entendido, sido abençoado, crescido mais um pouquinho no entendimento da Bíblia e que o Senhor abençoe seus estudos e esse estudo possa ser muito bem utilizado lá no seu grupo doce ou no seu culto familiar. Deus abençoe sua semana e até o próximo Bíblia em Foco, querendo Deus. Deus abençoe, Renan. Amém, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe você que está nos assistindo em casa e até a próxima semana. Até.